A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de podermos novamente estar aqui para meditarmos na Sua palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho. Eu espero em Deus que esse trabalho esteja servindo como um canal de bênção para a tua vida, para a tua família. Nesse momento nós vamos estar aí postando o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 12, de 16 de setembro de 2018. A lição de hoje tem como título Os Pães da Proposição. Esta lição faz uma referência a um dos momentos do culto levítico, momento esse quando pães eram levantados diante da presença do Senhor, como uma simbologia, como uma forma de representação do próprio povo de Israel. Então aqui nós podemos ver que em relação a esse tema, os pães da proposição, também esses pães podem ser chamados como pães da presença, que eram levantados perante o Senhor, perante a face do Senhor, nosso Deus. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui que o Senhor, Ele na sua palavra aqui, Ele se apresenta de uma forma muito significativa. Quando aqui na primeira parte desse texto, Ele nos diz o seguinte, que na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então aqueles que se voltam para o Senhor, aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor e crer nele, como diz as Escrituras, esses obtêm a vida eterna. E aí em sequência do texto nós temos: eu sou o pão da vida. Então aqui é interessante nós observarmos que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos apresenta como sendo a vida eterna, que aqueles que nele creem têm a vida eterna, Ele traz à nossa memória a metáfora, aqui um alimento que é o pão, e ele ele se apresenta como sendo o pão da vida. É importante nós observarmos que o pão é o alimento que está presente na mesa de todas as pessoas, das pessoas mais simples àquelas que possuem um alto poder aquisitivo. Temos lá a presença do pão. E o pão aqui não é apenas o pão no sentido desse pão utilizado nas refeições, no café da manhã, mas o pão representa o alimento como um todo. E nós podemos observar que sem o alimento é impossível a vida. É impossível que o ser humano ele consiga sobreviver se ele não se alimenta. E Jesus é exatamente o pão da vida. Jesus é o alimento que dá sustentação, que dá vida espiritual à humanidade. Ou seja, todos aqueles que de fato querem ter vida espiritual, é necessário que estejam se alimentando de Jesus. Por isso que esse texto ele é importante, porque num primeiro momento, quando Jesus ele diz que, na verdade, aquele que crer nele tem a vida eterna, é exatamente porque ele é o único alimento, ele é a única possibilidade do homem obter a vida eterna, obter a vida espiritual, somente através dele, através de Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Sabemos que a palavra de Deus ela está revelada nas Escrituras Sagradas. E é exatamente por meio dessa palavra que a nossa alma alcança o alimento. A nossa alma ela é sustentada pela palavra de Deus. O nosso coração, o nosso corpo recebe vida, recebe vigor por intermédio da palavra. E sem ela, a vida é impossível. Então nós temos aqui o valor da palavra de Deus para a vida do cristão. Bom seria se todos entendessem, se todos valorizassem aquilo que a Bíblia representa para a vida do homem.
aquilo que a palavra de Deus pode trazer para a vida do homem, porque exatamente ela é o alimento para a alma, ela é o alimento para o nosso espírito, para a nossa vida, para que nós tenhamos vida, e nós tenhamos vida com abundância. É necessário nós nos alimentarmos da palavra de Deus, e levando em consideração que Jesus é a palavra de Deus, é a palavra encarnada, da qual as Escrituras faz menção. Por isso a necessidade de nós nos alimentarmos de Cristo, de nós nos alimentarmos da sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe da lição dessa semana está aí no livro de Levítico, capítulo de número 24 de Levítico, o verso 5 até o verso de número 9. Portanto, Levítico capítulo 24, versos 5 ao 9, nós temos aí a leitura bíblica em classe. No verso 5 nos diz o seguinte: também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas. Tem aqui esse primeiro verso, o verso 5 aí do capítulo 24, nos diz exatamente que o Senhor dará ordem a Moisés que ele deveria fazer 12 bolos ou 12 pães, que deveriam ser feitos na medida de 2 dízimos, seria a medida para que se fizessem esses bolos. E é interessante que diz aqui o texto, em relação a essa receita, para que se fizesse esses 12 bolos, que seria da flor da farinha. O que quer dizer isso? Seria exatamente da parte mais fina, da parte mais nobre da farinha ali do trigo, que deveria exatamente se fazer esses bolos. Então, mostrando que deveria ser um alimento de primeira qualidade, porque esse alimento tinha uma representação, era um alimento para ser santificado ao Senhor, para estar diante da presença do Senhor. Aí o verso 6 nos diz o seguinte: e os porás o quê? Esses bolos, ou esses pães, e os porás em 2 fileiras, seriam colocados em 2 fileiras, esses 12 bolos, 6 de cada lado, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Esses bolos seriam colocados sobre a mesa pura, essa mesa é exatamente a mesa da proposição, sobre a qual seriam colocados os pães da proposição, ou seja, era a mesa da presença, que estaria diante da presença do Senhor, na qual seriam postos esses pães, que eram os pães da proposição, os pães da presença, que estariam diante do Senhor. Então esses 12 pães, eles estariam em fileiras, 2 fileiras de 6, e o texto aí nos apresenta no verso de número 7, e sobre cada fileira porás incenso puro. Então sobre essas fileiras se poria incenso puro, que será para o pão, por oferta de memorial. Oferta queimada ao Senhor. Isso é muito interessante, que esses pães eles eram apresentados ao Senhor. E diz o quê? Que nessas fileiras que estavam colocados pães, em fileira, que seria exatamente para essa representação diante do Senhor, sobre cada fileira que se poria incenso puro, que será exatamente o pão para a oferta de memorial, para a oferta memorial, uma oferta queimada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse pão ele seria colocado nessa mesa, que estaria no lugar santo, e estaria diante da presença do Senhor. Aí o verso sequente, o verso de número 8, nos apresenta o seguinte: em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. Então, esses pães deveriam ser colocados em cada sábado, cada dia de sábado. Esses pães seriam dispostos diante da presença do Senhor como um memorial perpétuo, contínuo, em relação à nação de Israel, que deveria se fazer pelos filhos de Israel. Os sacerdotes fariam isso pela nação, pelos filhos de Israel. Aí o verso 9 nos apresenta: e será de Arão e de seus filhos, os quais comerão esse pão. Eles comeriam no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para ele, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então esses pães que eram consagrados ao Senhor, representando as 12 tribos de Israel, eles seriam comido
pelos sacerdotes. Arão e seus filhos comeriam esses pães no lugar santo, como uma forma de estar ali participando desse momento de culto, de santidade ao Senhor, como uma representação de toda a nação de Israel. A leitura aí da lição, já indo para o comentário da lição, melhor dizendo, nós temos aí na introdução: os pães da proposição ficavam num lugar, ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo, ali em frente ao candelabro de ouro. Eram iluminados durante toda a noite. Então, em frente ao candelabro se colocavam os pães da proposição, e eles eram iluminados durante toda a noite. Então, a simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar plenamente. Bem interessante essa aproximação dos pães da proposição perto do candelabro, que o candelabro fala exatamente da luz que ilumina, que traz direção, que foi um dos temas que nós vimos na lição passada, e aqui essa metáfora, a ideia dos pães sendo iluminado pelo candelabro, nos mostra exatamente o ministério de Jesus, que ele é a luz do mundo, que ilumina o homem que anda nas trevas, mas também ele é o alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus tanto ele traz luz, ele traz direção, ele traz vida, ele traz conhecimento, como também ele é o alimento da alma do faminto. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí na sequência da lição, nós temos aí no primeiro tópico da lição, o título: Os pães da proposição. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial, que é a mesa da proposição. Quanto aos pães, deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Então, esse tópico aqui, quando está nos apresentando sobre os pães da proposição, vai nos mostrar exatamente essa questão da mesa dos pães, a simbologia desses pães, os próprios pães em si, o que isso significava, o que isso simbolizava. Então, dentro desse tópico, os pães da proposição, o primeiro subtópico nos apresenta a mesa dos pães, já que esses pães tinham que ser colocados em cima de uma mesa também pura, de uma mesa também que estaria diante da presença do Senhor. A mesa que receberia os pães da proposição, feita de madeira de acácia, tinha essas medidas: 2 côvados de comprimento, que equivale a 90 centímetros, um côvado de largura, 45 centímetros, e sua largura de um côvado e meio, 70 centímetros, de acordo com Êxodo 25, versos 23 a 30. A mesa era toda revestida de ouro fino, recebeu adornos da altura de 4 dedos, bastante apropriados para conter os pães sagrados. Esses adornos para que se colocasse ali os pães sagrados. Suas argolas serviam para transportá-la, para que essa mesa ela fosse transportada. A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Então nós temos aqui que os pães eles eram sagrados, eram consagrados ao Senhor, e também a mesa ela não poderia ser diferente. A mesa ela era feita dessa madeira de acácia, que era exatamente uma madeira medicinal que evitava que se criasse, no caso na madeira, fungos ou parasitas que viessem contaminar os pães que seriam colocados sobre essa mesa. Então temos aqui a finalidade dessa mesa, o porquê que essa mesa tinha que ser feita de uma madeira específica, porque ela tinha que conservar a pureza. Louvado seja o nome de Jesus. E os pães da proposição, que é o subtópico 2. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados. Isso aqui é muito interessante. Eles eram preparados todos os sábados pelos coatitas, que eram uma das famílias dos levitas, da tribo de Levi. E em sua composição usava-se a flor
da farinha, ou seja, o melhor da farinha, a parte fina, a parte nobre desse produto, e depois de cozido eram postos em 2 fileiras, como já falamos, sobre a mesa da proposição, e esses pães eram, no caso, sobre essas fileiras, eram posto incenso, e esses pães, a ideia do incenso, da unção, dessa oferta diante do Senhor, esses pães representavam exatamente cada tribo de Israel. Então, assim que esses pães, uma vez que esses pães, eles eram postos aí na mesa da proposição, que é a mesa da presença, e esses pães também eram chamados de pães da proposição ou pães da presença, a presença aqui fala exatamente de que eles estavam diante da presença do Senhor. E a ideia de ser 12 pães é exatamente representando, simbolizando a totalidade das tribos de Israel que ali estavam representadas diante do Senhor naqueles pães da proposição. Louvado seja o nome do Senhor. A simbologia desses pães, os pães da proposição, simbolizava a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Uma vez que aqueles pães, chamados de pães da presença, eles estavam diante do Senhor, também Deus, ele estava no meio do povo através desse contato, dessa comunhão com o povo. Louvado seja o seu nome. Então, desta forma, os israelitas deveriam sempre saber que o Senhor, que o homem não só vive de pão, mas da presença do Senhor, como a própria Bíblia nos afirma que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo maravilhoso para nós. Portanto, temos aí essa simbologia desses pães, que significava exatamente a ideia da presença do Senhor, de Deus estar presente no meio do seu povo, e dava essa lição da presença, de alimentar-se da presença do Senhor. Quanto ao pão estar acompanhado do incenso, significa que o que isso significa? Que a presença do Senhor sempre vem acompanhado pelas orações dos santos, uma vez que na Bíblia a ideia do incenso fala das orações dos santos, e aqui esses pães da presença deveriam ser acompanhados com incenso. Aí mostra exatamente que a presença do Senhor sempre está ligado nesse compromisso do homem em buscar a face de Deus. Então a oração, ela diz respeito diretamente à presença de Deus na vida da igreja e na vida de cada cristão. Louvado seja o Senhor para sempre. Então os pães da proposição, o da presença, representa a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o faminto. Isso aqui é muito importante, que é exatamente esse pão da proposição, esse pão que representa o alimento básico do ser humano, o alimento essencial para a vida do ser humano, representa exatamente a palavra de Deus. E Cristo foi essa palavra que se encarnou para poder alimentar a alma do homem, para poder dar vida eterna a todos aqueles que haviam e estão afastados de Deus. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta a palavra de Deus, o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão, quer no tabernáculo, quer fora dele. O pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. E aí esse tópico ele está dividido em 3 subtópicos. E o primeiro tópico nos apresenta a palavra de Deus, ela é vida. O próprio Jesus, no texto que nós lemos, nos fala exatamente que aquele que crer nele tem a vida eterna, e ele é o pão da vida. E aqui esse texto, esse subtópico nos apresenta que a palavra de Deus é vida. Se o homem quiser obter vida eterna, ele precisa alimentar, ser iluminado pela palavra de Deus. E lembrando que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Durante 40 anos, Deus o sustentou com o maná, o pão que descia do céu a cada manhã. Portanto, a presença divina era perceptível tanto no lugar santo do tabernáculo quanto no arraial. Todos sabiam que, apesar
das asperezas do deserto, o Senhor jamais a abandonaria naquela árdua caminhada. Então isso aqui é muito importante, quando nós temos aqui exatamente que a palavra de Deus, ela é a vida. E é importante nós observarmos que durante os 40 anos que o povo passou no deserto, o Senhor os sustentou com um maná, com o pão que descia do céu. Eles tiveram essa experiência de poder alimentar-se do Senhor. Se nós formos analisar o povo, ele passou aquele tempo que ele passou no Egito, Deus, ele conduziu o seu povo desde quando Deus chamou Abraão e dele fez a promessa de formar uma grande nação. E aí a história ela foi desenrolando. Nós temos então agora Deus, no decorrer da história, o povo sendo levado, ou melhor, estando no Egito e transformados depois que José já havia morrido, que aquele rei não conhecia mais a José, entra outros, no caso, que administravam aquele império, e nos diz a história que o povo se torna escravo no Egito. Deus liberta o povo com mão poderosa. E esse povo agora tinha a dura realidade de enfrentar o deserto, onde tudo era difícil, onde havia escassez de tudo. Mas deve nos chamar a atenção que Deus alimentou o seu povo no deserto. Deus foi o alimento que deu sustentação para que durante 40 anos aquele povo pudesse rumar a terra prometida. E eles tiveram a experiência de a cada dia, a cada manhã, alimentar-se do pão que descia dos céus. Deus mandava comida, o maná dos céus era mandado para aquele povo exatamente porque Deus, ele é o alimento do seu povo. Porque a palavra de Deus é exatamente vida. E era impossível a subsistência, era impossível a permanência daquele povo se eles não fossem alimentados pela palavra de Deus. Se eles não recebessem o alimento diário, se eles não recebessem o maná diário, era impossível aquele povo sobreviver. E no tocante à nossa vida espiritual também não é diferente. É impossível termos vida se constantemente nós não estivermos recebendo do Senhor o alimento para a nossa alma, um alimento espiritual que nos faz marchar em triunfo rumo à terra prometida. O segundo tópico da lição aí, o segundo subtópico desse tópico, nos apresenta a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Então temos aqui a palavra de Deus, ela é vida. Ela transmite vida, foi ela quem sustentou, foi o maná que descia do céu para alimentar aquele povo a cada manhã. E a palavra de Deus é o nosso sustento diário, louvado seja o Senhor. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Muito interessante isso aqui. Nós sabemos aqui que Deus, a palavra de Deus enquanto nosso alimento diário, que além do pão, no sentido da comida, do alimento, isso aqui é muito interessante nós observar, é que o Senhor, ele nos alimenta nas nossas necessidades. Deus, quando o povo precisava do pão, Deus dava o pão para alimentar o povo. Quando o povo ele precisava da água, Deus era a água que saciava a sede daquele povo. Quando o povo precisava de direção, Deus era a direção para aquele povo. Ele era a proteção. Durante toda a caminhada, o Senhor era a sua proteção. Durante o dia, uma nuvem os protegia. Durante a noite, uma coluna de fogo os aquecia, os iluminava. Para exatamente aquela caminhada, para que eles pudessem ter uma caminhada vitoriosa no deserto. Então o Senhor, quando o povo precisava de pão, ele era o pão. Quando precisava da água, ele era a água que saciava a sede. Ele era a direção, ele era a proteção, ele era a iluminação daquele povo. Exatamente porque o Senhor, ele cuida do seu povo. O Senhor, ele se coloca como o guia da sua igreja, como aquele que está pronto a nos guiar, a nos conduzir em triunfo na nossa caminhada espiritual rumo às mansões celestiais. Isso é maravilhoso, saber disso, descansar nesse Deus que cuida do seu povo. Por consequente, os israelitas eram sustentados, orientados e protegidos pelo Senhor a cada dia. A semelhança de Davi,
eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor e nada lhes faltava. Então nós temos aqui que a palavra de Deus, a direção de Deus, era exatamente algo que fazia toda a diferença na vida daquele povo. O povo de Israel era um milagre, e é um milagre, né, até na época de hoje, porque foi um povo que Deus sustentou, que Deus guiou, que Deus constantemente estava dando sustento para que ele pudesse sobreviver e viver em desafio e desafio. Aí o subtópico 3 nos apresenta: a palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. Entre as fileiras, o incenso. O que isso significa? Exatamente que, antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo, tanto coletivo quanto individualmente. Isso aqui é muito importante, porque ao mesmo tempo que esses 12 pães, eles representavam a nação, a coletividade, também cada um individualmente representava cada tribo. E isso tem um significado muito importante, porque Deus, ele é um Deus que ele cuida do seu povo. Deus, ele tem uma atenção especial para com todo o seu povo. Porém, nós sabemos que as pessoas têm suas necessidades específicas. As pessoas têm as suas dificuldades pontuais. E o Senhor é um Deus que tanto ele alimenta, tanto ele cuida do seu povo como um todo, como também por meio da sua palavra viva, ele alimenta cada um na sua necessidade específica. Muitas das vezes é necessário que nós paremos para pensar nisso, que a despeito da multidão, a despeito do grupo ao qual nós pertencemos, muitas das vezes nós podemos até pensar que Deus ele não nos contempla nas nossas necessidades específicas, mas a despeito do grupo, o Senhor também ele cuida de cada um de nós individualmente. Quando cada pão era colocado diante da presença do Senhor, representando cada tribo daquele povo, também isso nos faz entender que o Senhor ele tem um cuidado de cada um de nós. Há um trabalhar, há um trato específico dentro das particularidades de cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, o cuidado de Deus por você, ele é um cuidado específico, especial, porque cada um de nós somos únicos, cada um de nós temos as nossas necessidades, temos as nossas dependências de Deus, e o Senhor, ele cuida de nós. Louvado seja o seu santo nome para sempre. O terceiro tópico da lição nos apresenta Jesus Cristo, o pão que desceu dos céus. Esse tópico ele é maravilhoso. Nós temos aí os pães da proposição, são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. Ao primeiro subtópico nós temos Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através da sua palavra, revela-se como água e como pão da vida. Certa vez, ele foi tão claro acerca de sua missão redentora que levou alguns dos seus discípulos mais chegados a escandalizarem-se com o seu discurso. O que nós temos aqui? Exatamente o que nós temos é que Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. E é muito interessante porque nós vamos observar o seguinte, que no culto levítico se apresentava os pães da presença diante do Senhor na mesa da proposição, representando a presença de Deus e ao mesmo tempo a presença do povo diante de Deus. Então ali era uma representação, porque o povo era levantado diante de Deus e ali Deus, simbolicamente, ele estava no meio do povo. Agora é interessante nós observarmos que Jesus, e esses pães da proposição apontavam para Jesus. A Bíblia diz agora que o caminho foi feito inverso. A Bíblia diz que Jesus, ao se encarnar, ele se torna o pão vivo que desceu dos céus. Agora é interessante nós observarmos que o alimento, a presença de Deus agora está no nosso meio e está na nossa vida. Uma vez que o pão era o alimento básico e é o alimento básico nas nossas refeições,
ou tomando o pão como uma metáfora do alimento e ninguém pode viver sem essa alimentação, nós temos agora que Jesus ele se oferece como nosso alimento. Jesus agora não é mais uma possibilidade, Jesus ele é real, no sentido de que essa promessa foi cumprida. Agora Jesus ele se torna o pão da vida, para que todos que quiserem possam alimentar-se dele. Não é mais um pão que é levantado diante do Senhor, diante da presença do Senhor, mas é a própria presença do Senhor que desce até o homem, para que ele possa ter a oportunidade de alimentar-se dessa presença, de alimentar-se desse pão que desceu dos céus. Agora é interessante nós observarmos o que era alimentar do Senhor. O que era alimentar do Senhor? Porque muitas das vezes as pessoas podem ou estão alimentando da religião, dos seus conceitos, das suas ideologias ou filosofias, mas não se atentam a alimentar-se do Senhor. Então, o que era alimentar do Senhor? Certa feita, Jesus, quando ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a falar que a sua carne e o seu sangue são verdadeiramente comida e bebida. Então isso é muito importante porque muitos pensam, por exemplo, tomando aqui o caso da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, melhor dizendo, e alguns eles não compreendem ali a metáfora, a simbologia da Ceia do Senhor, e não entendem qual o sentido da Santa Ceia, ou da Ceia. Aí quando Jesus ele estava pregando essa multidão e dizendo da necessidade que eles tinham de comer da sua carne e beber do seu sangue, porque a sua carne era verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. A Bíblia diz que muitos começaram a se escandalizar porque achavam duro esse discurso. Mas o que Jesus queria dizer quando ele se apresentava o seu corpo como o pão que deveria ser comido e o seu sangue como uma bebida que deveria ser bebida? Exatamente porque nós sabemos que o próprio povo de Israel, a sua descendência, eles haviam comido maná no deserto, mas todos eles morreram, que Moisés não lhes havia dado o verdadeiro pão que salta para a vida eterna. E a ideia de poder comer, alimentar-se de Cristo, é exatamente alimentar-se da vida de Cristo na nossa vida. E isso é bem mais do que participar da ceia de mês em mês, ou de ano em ano, ou diariamente, ou todo fim de semana. É necessário que nós entendamos que alimentar-se de Cristo enquanto pão da vida é exatamente ter a vida de Cristo na nossa vida. E não é necessariamente porque alguém, quem sabe, participa daquele momento da ceia, ali daquela representação do vinho e do sangue, não é pelo fato de participar desses momentos que necessariamente essas pessoas têm parte com Cristo. E Jesus ele coloca que aquele que não comer da sua carne, aquele que não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Então antes, e bem antes, de fazermos parte de um grupo religioso, de estarmos participando desse momento simbólico ali do vinho e do pão, é necessário que nós nos certificamos se nós já estamos alimentando do corpo da vida de Cristo, se nós já estamos bebendo do sangue de Cristo, que é exatamente através de uma vida de rendição, de uma vida de santidade, de uma vida de entrega diante do Senhor, que nós participamos do corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo é bem mais do que ser membro de uma igreja, é bem mais do que participar desse momento simbólico. Participar do corpo de Cristo é exatamente negar-se a si mesmo, é tomar a cruz e seguir a Jesus, é deixar que Cristo seja gerado dentro de nós. Esse é o verdadeiro sentido de participar do pão da vida, de participar do corpo e do sangue de Jesus, porque Jesus, ele é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário. Isso aqui é muito importante. Não se limitou a ficar no santuário, mas
ele encarnou-se e trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Olha que maravilha! Os pães da proposição, eles ficavam restritos ao santuário. Apenas os sacerdotes participavam desse pão da presença. Porém, o texto, quando a Bíblia diz que Jesus ele é o pão que desce dos céus, isso nos dá a entender que a encarnação de Jesus, ele não é um pão limitado para uma elite, para um grupo, para o sacerdote, não. Diferente da antiga aliança, esse pão vivo que desceu dos céus é o Jesus encarnado, que ele pode ser acessível a toda a humanidade. Então Jesus ele se encarna e esse pão da presença, ou essa presença, melhor dizendo, ela veio exatamente do céu para toda a humanidade. Agora não é mais um pão levantado diante do Senhor, mas é a presença de Deus que desceu dos céus para toda a humanidade. Então Jesus é nesse aspecto que Jesus ele é o pão da propiciação, ele é o pão da presença, ele é o pão da proposição, ele é a presença de Deus entre os homens e todos podem participar desse pão, todos podem participar dessa mesa, todos podem alimentar-se de Jesus, basta voltar-se para ele, basta alimentar da sua vontade, basta se instruir da sua palavra para viver uma vida para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é exatamente esse pão vivo que desceu do céu. Se você tem fome, se você precisa se alimentar de Deus, você tem o privilégio, você tem a oportunidade de alimentar-se da presença de Deus. Jesus ele pode ser gerado dentro de você. Você pode participar do corpo de Cristo. Você pode beber do sangue de Cristo. Você pode ter a vida de Cristo sendo gerada dentro de você e se tornar membro ativo do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o segundo subtópico, nós temos aí Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai. Jesus como o pão vivo que desceu dos céus, não precisa ser trocado todos os sábados, como era o pão da proposição. Aquele pão da proposição, ele deveria ser trocado todos os sábados, para que se colocasse outros pães diante da presença do Senhor. Então ele não precisa ser trocado como os pães da proposição. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino, é do próprio sábado o Senhor. Então Jesus ele é superior ao sacerdócio arônico. Ele é superior ao pão da proposição, porque ele é o pão divino. Aquele pão que era colocado todo sábado, Jesus ele é superior tanto ao pão quanto ao próprio sábado, porque ele é o Senhor do sábado. Então nós temos aqui que toda essa imagem, todas essas figuras apontavam para Jesus, o pão vivo que encarnou, o pão vivo que desceu dos céus. E hoje nós temos a possibilidade real, nós temos o acesso a esse sumo sacerdote que é Jesus, que é superior a Arão, e a esse pão divino que é Senhor do próprio sábado e que ele se tornou disponível para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aliás, Jesus Cristo, ele é o próprio tabernáculo de Deus. Ao encarnar, se tornou semelhante a nós e com a sua morte e ressurreição fez-nos acessível ao trono da graça, no qual hoje entramos com ousadia, ousadamente. Então nós temos aqui, isso é muito interessante, que Jesus, nessa sua humilhação, nessa sua união hipostática, quando a natureza divina se une à natureza humana, e Jesus, ele sendo totalmente Deus e totalmente homem, ele pode entender a natureza do homem, ele pode trazer Deus para o homem. E é muito interessante isso, porque a divindade se tornou homem, se tornou humana,
para que a humanidade ela possa voltar para a divindade. Isso é muito importante. Então Deus em Cristo Jesus é a divindade assumindo, aproximando da natureza humana. Então a divindade ela se torna humana nessa natureza hipostática, nessa união das duas naturezas, da divina com a humana. Então Deus ele toma a iniciativa e a natureza divina ela se torna humana, une-se à humana, para que essa natureza humana que estava afastada de Deus, ela possa se unir à natureza divina, e que para que nós que estamos no reino inferior pudéssemos ser transportados para o reino superior, para o reino da glória de Deus. Isto é maravilhoso. Portanto, Jesus ele cumpriu essa função. Ele é o pão que sela a nossa comunhão com o Pai. É por isso que Jesus ele apresenta na sua palavra como sendo o pão da vida, e ele coloca que essa comunhão ela é celebrada através do momento quando o homem come do seu corpo e bebe do seu sangue. E ele coloca muito bem que se alguém não participar do seu corpo e do seu sangue, não tem parte com ele. Jesus ele cumpriu isso ao encarnar-se, ao humilhar, ao morrer e ao ressuscitar. Ele estava garantindo a vitória completa de todos aqueles que passaram a fazer parte do seu corpo, todos aqueles que alimentaram de Jesus. Esses têm o direito de voltar novamente a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o Pai, porque exatamente Jesus ele é o pão da nossa comunhão com o Pai. Se você quer ter comunhão com Deus, o único meio possível para essa comunhão é exatamente através da pessoa de Jesus Cristo. É impossível o homem voltar-se a relacionar-se com Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Então que você possa valorizar o pão vivo que desceu do céu, o pão da nossa comunhão, que é Jesus Cristo. E aí o último subtópico da lição nos apresenta: dá-lhes de comer. Essa foi uma ordenança que Jesus deu aos seus discípulos, dá-lhes de comer. Isso é importante por quê? Porque uma vez que nós recebemos de Deus a vida, nós temos a responsabilidade de levar outros a experimentar a vida que nós experimentamos. Então nós temos o compromisso de dar de comer a outras pessoas. E aí o tópico 3 nos apresenta: dá-lhes de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos. A palavra de Deus, portanto, nós temos que alimentá-los com a palavra de Deus. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. O mundo ele está perecendo, o mundo está faminto da palavra de Deus. E nós temos a grande responsabilidade de, quanto igreja do Senhor, levar outros a alimentarem-se de Deus. Porém, uma coisa é importante nós observarmos, que é necessário que nós entendamos que para levarmos outros a alimentarem-se de Deus, é necessário que nós estejamos nos alimentando do Senhor. É necessário que nós estejamos diante da presença do Senhor, que a nossa vida seja um constante voltar-se para Deus. É necessário que Cristo seja o nosso alimento contínuo. Exatamente porque nós temos que entender que muitas das vezes o homem ele está se alimentando de tantas coisas, mas qual é a tua fome? Como está o teu apetite espiritual? Uma coisa nós temos que aprender, que o meu apetite espiritual vai depender da minha aproximação para com Deus. Se nós formos observar, um dos sintomas de uma pessoa quando ela está doente é exatamente essa pessoa não ter mais apetite ou ter problemas quanto à alimentação. E a tendência de uma pessoa que não se alimenta bem é exatamente enfraquecer, adoecer e até mesmo morrer. Mas à medida que alguém, um dos sintomas, um dos parâmetros para que alguém possa ser visto como alguém que está gozando de uma perfeita saúde,
é quando essa pessoa ela não tem problemas com a alimentação. Ela consegue ter o seu apetite normal, alimentando-se nos horários certos e tendo sempre uma rotina de uma boa alimentação. E no sentido espiritual não é diferente. Quando as pessoas começam a afastar-se da mesa do Senhor, a deixarem-se de alimentar-se de Deus, isso representa uma doença, uma fraqueza espiritual que pode levar à morte. Então é necessário que nós entendamos que a nossa saúde espiritual depende da nossa alimentação. E a nossa alimentação é exatamente está no centro da vontade de Deus. Jesus, quando aqui esteve, ele enquanto homem e enquanto Deus, que ele nunca deixou de ser Deus, mas enquanto homem ele dizia que a sua alimentação, a sua comida, era fazer a vontade do seu Pai que estava nos céus. Tomara que todos nós, quem dera que todos nós tivéssemos essa preocupação de procurar sempre analisar como está a nossa saúde espiritual, como está o nosso apetite pela palavra de Deus. Você tem tido fome de Deus? Você tem tido fome de alimentar-se de Cristo, de beber do seu sangue, da sua presença? Porque é necessário que nós entendamos, como nós lemos na palavra de Deus no início da nossa fala. Jesus ele se apresenta, na verdade, na verdade. Quando ele usa essa expressão, ele poderia muito bem dizer, nem sequer ousar falar a palavra verdade, porque ele era o próprio Cristo e na sua boca não houve engano nenhum. Mas ele fazia questão de deixar bem claro para os seus ouvintes que era uma verdade aquilo que ele estava falando. E aí ele reforça a ideia da verdade toda vez que nós temos a repetição de um texto ou de um termo na Bíblia, exatamente porque está trazendo para a urgência, a veracidade e o valor que se deve dar àquela afirmação, àquela proposição. Então nós temos aqui Jesus dizendo, na verdade vos digo, ou seja, isto é certo, isto é plenamente verdade. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora é interessante nós observarmos que ter a vida eterna não é uma mera crença, não é um mero acreditar, é um crer no sentido de confiar, de descansar no Senhor. Então aquele que deu o salto da fé, aquele que de fato se jogou nos braços do Senhor, aquele que não fica medindo as consequências da sua atitude de fé, esses que de fato se encontraram com o Senhor e estão vivendo no Senhor, Jesus diz que esses têm a vida eterna. Mesmo porque Jesus ele é a própria vida e ele é o próprio alimento que sustenta a nossa vida. Olha que interessante. Jesus ele é a vida eterna e é o alimento essencial para manter essa vida, porque ele diz que eu sou o pão da vida. Então que se você realmente você conhece as suas carências e se você quer ter vida, lembrando que você não pode ter vida por conta própria, mas se você quer ter vida, você tem que recebê-la da parte do Senhor. Que o Senhor seja o alimento diário, que você tenha o hábito de alimentar-se do Senhor, que você possa viver uma vida a qual seja impossível viver afastada da presença do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que você possa cada dia se voltar para Deus, que você entenda que é necessário que você esteja diante da presença de Deus, assim como os pães da proposição estavam diante de Deus e tinham uma simbologia de representar o próprio povo de Deus, a própria nação de Israel, que você também tenha o cuidado de se colocar diante da presença do Senhor, diante da presença do Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo está consciente que Deus em Cristo Jesus, ele já desceu, ele está no nosso meio e ele se oferece, ele se coloca como o alimento da tua alma, como o pão vivo que desceu do céu. Alimente-se do Senhor,
Encha-se da presença do Senhor e certamente você terá vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Um grande abraço, ore por nós e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.